Crise do Império e imigração. A partir da década de 60, Dom Pedro II passou por uma série de crises que levaram ao fim do seu governo. Dom Pedro II foi o imperador que governou por mais tempo o Brasil. O seu governo teve quase 50 anos. Ao longo dele, ele contou com o apoio da Igreja, de proprietários rurais e do Exército. A crise do seu governo está justamente relacionada à perca de apoio que ele teve desses grupos. Primeiro a Igreja na década de 60, o Exército na década de 70 e os proprietários rurais foram o criticando pouco a pouco. Conforme a questão escravagista ia sofrendo modificações em prol da abolição, esse apoio que ele tinha dos proprietários rurais foi também diminuindo, lento e gradualmente. Para os proprietários rurais, a questão escravagista era muito grave. Para eles, os escravos eram a principal mão de obra e não passava pela cabeça deles conceber pagar por um tipo de trabalho que a sua propriedade poderia realizar, porque nessa época era assim que era encarado o trabalho escravo. O escravo era uma propriedade e não passava pela cabeça desses proprietários rurais pagar a alguém, muito menos a uma pessoa negra, para fazer um trabalho que, por tanto tempo, havia sido feito de maneira gratuita. Assim, conforme as leis abolicionistas foram sendo aprovadas, o apoio que eles prestavam ao Dom Pedro II foi decaindo. Essa é uma das razões mais fortes para o fim do Segundo Império. Vale pensar que, em apenas 18 meses após a abolição da escravidão, houve o fim do segundo reinado de Dom Pedro. Não é uma coincidência, é na verdade uma ação de fato e consequência. Com a diminuição da oferta da mão de obra escravizada, foram necessárias pensar em alternativas, e uma delas foi a imigração. O governo brasileiro incentivou a vinda de europeus ao país para trabalhar. E os países europeus, nesse mesmo período do século XIX, tinham uma série de contextos em suas realidades que fizeram com que muitos europeus de fato quisessem sair da Europa naquele momento. Desde problemas econômicos a problemas de guerra, como as unificações italianas e alemãs, que levaram com que uma série de europeus viessem ao Brasil. Por parte do governo brasileiro, incentivar a imigração tinha duas facetas. Por um lado, era de fato incentivar que houvesse uma maior disponibilidade de mão de obra. Esses trabalhadores alemães, italianos e até de outras nacionalidades europeias eram inseridos dentro das fazendas e passavam a fazer o trabalho dos escravizados. Conforme leis como a Lei Sexagenária, a Lei do Ventre Livre eram instituídas e havia uma diminuição da mão de obra disponível, esses imigrantes eles eram inseridos nas fazendas e passavam ali trabalhar. Por outro lado, havia também uma questão racista por trás dessas escolhas. Ao trazer europeus para o país, era uma maneira também de embranquecê-lo. Esse foi um projeto assumido pelo governo brasileiro e que se estendeu para além do Império. Mesmo após o fim do governo de Dom Pedro II, continuou-se com um projeto de embranquecimento do país, num entendimento racista de que, quanto mais branco ele fosse, melhor seria a nossa cultura e civilização. Em relação aos imigrantes que vieram para o país nesse contexto de século XIX e século XX, muitos deles se decepcionaram. Enquanto a eles foi prometido na Europa que aqui viriam e teriam novas oportunidades de vida, a realidade se mostrou em sua maioria como bastante diferente. Eles foram colocados dentro de situações similares à escravidão, com trabalhos árduos e mal remunerados. Muitos deles sequer recebiam o suficiente para sanar aquilo que eles haviam gastado para chegar ao Brasil. Portanto, foi uma situação bastante difícil e que trouxe consequências a vários desses imigrantes e suas famílias que chegaram ao país.